Então, aí justamente o pessoal da direita justamente criticou, né, claro, no final da eleição criticou comunicação por causa justamente do pessoal chamado público do meio, né? Aham. Porque aquele é o pessoal isentão. Aqui, claro, ele gosta mais do quê? Entendeu? Ele se atenta muito à forma, a conteúdo, aqueles negócios, né? E aí, pô, Bolsonaro, aí sempre aquele discurso, né? Ah, as frases na pandemia, as frases gestos na pandemia, a questão ali, justamente do jeito tiozão, a dicção, esse negócio levaram tudo isso em conta, né? Aí falar, porque as falas davam munição, essa desculpa, né? Eu vejo assim, é aquela coisa, mas, poxa, então, se é tão ruim, se a comunicação é tão ruim, então então Bolsonaro então, sei lá, ficou atrás da Soraya, pô, né? Já que outros candidatos eram muito melhores, sabe, Sim. comunicar muito melhor. Então, acho que isso, assim, eu falo assim, que faltou a demagogia, né? Fala assim, então faltou demagogia, porque, olha, Perfeito. O Nine fala em picanha, não sei o quê, aí, é claro, o pessoal logo depois correu para falar, não, é metáfora, é metáfora. Mas, assim, é claro que era metáfora, né? Mas para quem realmente é, ali acreditou no discurso, não foi metáfora, mas é assim. Mas aí aquela coisa, aí fica insistindo nessa coisa de porque que o Bolsonaro tinha que comunicar melhor o pessoal isentão, mas só que o pessoal isentão, o negócio, ele se atenta a esse tipo de. Ali é aquela coisa, a palavra, gestos e tudo mais. Só que esse pessoal não tem contato com o povão, realmente. Não tem, e assim, outra coisa, Renato, não sei se você concorda, mas a gente está no país dos sensíveis e emocionados. Qualquer palavra, assim, qualquer coisa, seja de que lado for, o pessoal já Sim. fica logo. Aí, que chamam, né, de polarização, né? Batem muito nessa coisa da polarização, mas é coisa do brasileiro, né? Essa coisa, tem uma coisa que desagrada, assim, aí pega muito pela emoção, aí o pessoal vai pra cima, né? O pessoal tem essa coisa. Então o que você acha disso, assim, Renato? Estamos realmente no país dos sensíveis e emocionados? Ah, não tenha dúvida, então, o politicamente correto, ele chegou no Brasil e principalmente na classe culturalmente mais abastada, aquela que se acha culturalmente mais abastada, isso é pior, isso é mais grave, isso é mais grave. Essa elite que estudou em universidade, principalmente universidade pública, né, que foi aculturada pela própria mídia, né? Então o brasileiro já tem uma certa a síndrome de vira-lata, né, o complexo de vira-lata, ele não é só com relação à política externa. Ele também domina um pouco as nossas relações aqui, comezinhas, né? Por exemplo, quando chega um cara todo esfarrapado, e eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava assim, ele até faleceu. Ele me contava uma história, eu acho que ela ilustra um pouco isso que eu vou dizer. É, ele foi comprar um carro e ele estava voltando da praia e foi comprar um carro de chinelo de dedo, né? Tava lá, sem camisa, chinelo de dedo, botou uma camisa e foi comprar um carro. E ele entrou na loja e ninguém quis atender, né? Até que uma vendedora foi lá e ele foi lá e comprou o carro. Aí depois, conversando, ele disse, olha, o pessoal não quis te atender porque você entrou aí e tal. Vai lá, aquele mulambo e tal. Então, essa questão da impostação, da roupa, da maneira de se portar, o brasileiro se seduz muito pela aparência. Isso já é uma questão já mais cultural nossa, né? Então, o cara é bom, o cara tá ali de terno e gravata, então o cara, né? E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Muitos acabam achando que o cara que fala palavrão, o cara que é mais direto, aí ele não tem uma comunicação com o isentão. Não você, mas o isentão de carteirinha, né, que é o limpinho, aquele que não é nem esquerda nem direita, aquele, né, que é esse cara usou esse tipo de situação para criar um personagem negativo do Bolsonaro.
né? Sim. Eles tinham... Então, essa elite cultural comia na mão desses isentões, né? Eles gostam dessa turma que, né, que tem... o cara... antigamente era muito, muito comum o cara dizer, eu sou formado e tal, eu tenho canudo e tal. Então, todo mundo, o cara é formado. E a gente... O Brasil tem que entender o seguinte: qualquer um pode nos ensinar qualquer coisa. Qualquer Com um. certeza. Todo mundo, independente de classe social, de nível cultural, tu aprende com todo mundo. Só que muita gente... agora a gente estava ali comentando sobre o Maleta, e o Maleta diz lá, vai estudar, quem não estuda não opina. Quer dizer, o cara já setorizou. Daqui para baixo, do meu nível intelectual para baixo, ninguém pode opinar. E não é assim que a coisa funciona. A dona de casa hoje está informada, né? O gari que está ali trabalhando, fazendo varrição de rua e tudo, ele tem o celular na mão. Ele tem experiência de vida dele, né? Então o brasileiro tem que aprender que é o seguinte: não é quem tem maior estudo necessariamente tem razão. Então essa questão do viralatismo tem que acabar. E o presidente Bolsonaro conseguiu também levar essa mensagem, que as pessoas têm poder, né? Que as pessoas têm... não é o poder... é o poder como um povo mesmo, como estamos demonstrando agora, né? Nas manifestações. Então, essa coisa do... Bolsonaro fala palavrão. Nós temos que ter um cara que se comporte internacionalmente. O Bolsonaro se comportou excepcionalmente bem internacionalmente. Não teve uma rusga, uma fagulha, nada. O Bolsonaro fez os discursos na ONU, fez os discursos no G20, fez o discurso em todos os locais que ele esteve internacionalmente, conversou com grandes chefes de Estado de cabeça erguida, olhando de frente, né? Sem entreguismo. O Brasil é uma nação independente, soberana, livre. Eu sou o representante dessa nação, sou o chefe de Estado. É isso que a gente tem que observar. Não como ele fala. O Bolsonaro é um cara simples. E tanto ele é um cara autêntico que ele não modificou em nada antes de presidente, durante o seu mandato. Então, o isentão é um babaca. A verdade é essa. O isentão não é tu, isentão. O isentão, essa turminha aí de Danilo Gentili, de Felipe Moura Brasil, essa turminha do engomadinho, punhos de cetim, esses caras são os idiotas, são os imbecis, né? São os caras que eles mesmos não são como eles querem que o presidente seja. Mas ele é o presidente, a liturgia do cargo. Por favor, né? Por favor, o presidente tem que governar e tem que fazer o trabalho dele. E o Bolsonaro fez o trabalho dele, na minha maneira de ver, muito bem. Muito bem. Cometeu erros como todo mundo comete. Não existe perfeição. Né? Ué, existe alguém perfeito? Perfeito só Jesus. Pronto, não existe perfeição. O ser humano não é imperfeito. Como é que o ser humano vai... mas o Bolsonaro cometeu erros. Lógico que ele cometeu erros. Queria que ele não cometesse nenhum erro. Ué, ele é ser humano. Agora, o pior é o seguinte. O pior é que é o seguinte. Ao invés de valorizarem os inúmeros acertos, que foram muito, 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 muito maiores do que os erros, eles supervalorizaram os erros e criaram erros do Bolsonaro. Muitos dos erros que o Bolsonaro cometeu foram criados tanto pelos opositores conhecidos como pelos opositores disfarçados.